Vamos cantar o hino de número 184. 184. 184. Quão precioso é o nome de Jesus. De meu terno Salvador cantarei o imenso amor, dando glória e louvor a Jesus. Pois das trevas me livrou, em cadeias me livrou, e da morte me salvou, meu Jesus. Meu Jesus, meu Jesus, quão precioso é o nome de Jesus. Com seu sangue me limpou e seu santo me guardou. Oh, que graça me mandou, meu Jesus. Oh, que triste condição a do ímpio coração, me salvou da perdição, meu Jesus. Procurando o perdão da ruína, salvação, por tristeza, galardão, meu Jesus. Meu Jesus, meu Jesus, quão precioso é o nome de Jesus. Com seu sangue me limpou e seu gozo me fardou. Oh, que graça me mandou, meu Jesus. Pelo mundo a vagar, solitário sem parar, sem a doce paz gozar de Jesus. Todo pranto a sofrer, não passados e prazer, já começo a receber de Jesus. Meu Jesus, meu Jesus, quão precioso é o nome de Jesus. Com seu sangue me limpou e seu gozo me fardou. Oh, que graça me mandou, meu Jesus. Oh, que sangue remidor encontrei no Salvador, sangue purificador de Jesus. Dai louvores, tem ação da bendita salvação, e nos dai por gratidão a Jesus. Meu Jesus, De pé, vamos o salmo. que precioso é o nome de Jesus. Com seu sangue me limpou e seu sangue me falou. A que graça tenho não, meu Jesus. Louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus. Isto é agradável, decoroso é o louvor. O Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel. Sara os quebrantados de coração e liga-lhe as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelos seus nomes. Grande é o nosso Senhor, e de grande poder o seu entendimento é infinito. O Senhor eleva os humildes e abate os ímpios até a terra. Cantai ao Senhor em ação de graça, cantai louvores ao nosso Deus sobre a harpa.
Ele que cobre o céu de nuvens, que prepara a chuva para a terra, e que faz produzir ervas sobre os montes. Que dá aos animais o seu sustento, e aos filhos dos corvos quando clamam. Não se deleita na força do cavalo, nem se compraz na atividade do varão. O Senhor agrada-se do que o temem, e dos que esperam na sua misericórdia. Louva, ó Jerusalém, ao Senhor. Louva, ó Sião, ao teu Deus. Porque ele fortaleceu os ferrolhos das tuas portas, abençoa aos filhos dentro de ti. Ele derrama os filhos dos teus Deus, e da flor da farinha te farda. Quem envia o seu mantimento à terra, a sua palavra corre velozmente. Quem lança o seu gelo em pedaços, quem pode resistir ao seu frio? Manda a sua palavra e os faz derreter. Faz soprar o vento e correm as águas. Mostra a sua palavra a Jacó, os seus estatutos e os seus juízos a Israel. Não fez ser assim conhecida a nação. Quanto aos seus juízos, são conhece. Louvai a Senhor. Amém? Bondoso Deus. Vamos continuar louvando ao Senhor, desta feita com o hino de número 204. Vamos cantar este hino mais uma vez. 204. Sou peregrino na terra. Sou peregrino na terra e longe estou de meu lar. Minha alma nelante espera que Cristo venha buscar. Aqui só há descrença, as lutas não têm fim. Mas de Jesus a presença, glória será para mim. No céu de luz vou descansar com meu Jesus, hei de morar em Cristo, tendo já crido, só pela fé viverei. Pois Deus me tem prometido que no céu descansarei. Eu tenho permanente um bom consolador, guiando-me brandamente a fonte viva de amor. No céu de luz vou descansar com meu Jesus, hei de morar, embora às vezes o crente as dores sofra da cruz, gozo terá permanente quando no céu vir Jesus, de glória coroado no trono divinal, por anjo sempre louvado no coro celestial. No céu de luz vou descansar
Jesus, hei de morar. O hino de número 371, vamos cantar. 371. Glória a Deus. Breve vem o grande dia em que lutas findarão. Todos os males, toda agonia deste mundo cessarão. Também cessará o pranto. Já não haverá mais dor. Ouvir-se-á somente os cânticos dos gemidos do Senhor. Isto é muito bom, isto é um consolo muito grande para nós. Breve vem o grande dia em que as lutas findarão, todos os males e agonia deste mundo cessarão, cessará do céu o pranto, pois não haverá mais dor, e ouvir-se-á o canto dos gemidos do Senhor, porque idoso está com Cristo, escutando a sua voz. Eu almejo hoje isto e segui-lo sempre após. Cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor, e ouvir-se-á o canto dos gemidos do Senhor. Se Jesus, isto é meu guia, o caminho hei de trilhar, quem assim em Deus confia, lá no céu há de chegar. Cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor, e ouvir-se-á o canto dos gemidos do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Vamos nos pôr de pé, vamos ler as Escrituras. Creio que é um momento bom, propício para isto. Vamos ler a palavra de Deus. Capítulo 2, começar com o versículo 11. Efésios capítulo 2, versículo 11. Vamos ler a palavra do Senhor nosso Deus, porque ela traz consolo para nós. E esta palavra ela se renova a cada dia, porque a cada dia nós precisamos de mais forças para prosseguir. Efésios capítulo 2, versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel,
e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes andáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a vossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Amém. Vamos orar. Grande Deus, eterno Pai, soberano Senhor, humildemente diante de Ti nós estamos mais uma vez e pedimos, ó Deus, perdão por nossos pecados. Tu que és o mesmo ontem, hoje e eternamente, e prometeste estar com os Teus filhos todos os dias até a consumação dos séculos, aqui estamos, Senhor, necessitados da Tua graça, carentes da Tua compaixão e misericórdia. Sabemos que Tu estás presente porque é promessa Tua que estaria, e principalmente nos últimos dias, quando Tu mesmo, como o juiz dos céus e da terra, tens vindo a esta terra para cuidar do Teu povo, assim como o juiz de toda a terra veio conversar com Abraão e revelar seus planos, assim estamos nós nesse tempo do fim, sabendo o que estás fazendo e por que estás aqui. E estás aqui, Senhor, para trazer justiça, para trazer juízo a esta humanidade. E estás aqui para nos selar com o Espírito Santo e nos levar de volta para casa. Então, Senhor, ajuda-nos mais uma vez, dependemos de tudo isto, ouvindo, aprendendo a Tua palavra, e assim somos bem-aventurados, porque tudo aquilo que é bom e agradável, que só pode vir do Senhor, vem a nós, vem às nossas vidas através da Tua palavra, e por isso nós estamos aqui para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Estamos confiando inteiramente nisto, e não no homem, e não em nenhum de nós mesmos, porque nem nós não há nada de bom, a não ser o Senhor que tem vindo para habitar em nossas vidas. Portanto, Senhor, aumenta-nos em estatura de fé, e que possamos, neste culto, aprender mais um pouco da Tua vontade para as nossas vidas, nesses últimos dias. No nome de Jesus, o Teu Filho, nós pedimos. Amém. Amém. Podeis sentar. Louvado seja Deus. Este, portanto, é o culto de número 40 da nossa série sobre o livro de Josué. Sim, é o culto de número 40. Nos dois últimos cultos nós pregamos sobre o Rio Jordão, e este culto temos colocado à disposição o vídeo na internet, e durante o primeiro dia foi visto 116 vezes, o culto de domingo passado. E o culto de quarta-feira nós falamos sobre entre o Jordão e o Calvário. Vocês que estavam presentes lembram disso? Entre o Jordão e o Calvário, onde aprendemos que Jesus desceu ao Jordão como cordeiro de sacrifício, porque ele estava pronto para ser sacrificado. E para isso ele se apresentou para ser lavado. Porque o cordeiro, antes do sacrifício, era lavado primeiro na pia, não é? E dali depois era conduzido para o sacrifício. Então, uma vez que se desceu às águas do Jordão, esta pessoa está entregue para o sacrifício. E talvez, se tivermos tempo nesse culto, aprenderemos mais um pouquinho sobre isto. E se fôssemos para colocar um título nessa simples palestra de hoje, falaremos sobre enfrentando o Calvário. Enfrentando o Calvário. Aqui Paulo, ele fala para nós no livro aos Efésios, que nós sabemos que é o nosso livro de Josué, no Novo Testamento, já que o livro de Efésios do Velho Testamento é o livro de Josué. Disto se trata o livro da redenção. Disto se trata a nossa redenção, a nossa adoção de filhos de Deus. É onde você descobre a sua fonte de origem, que você foi eleito em Deus mesmo antes da fundação do mundo. E agora Paulo está nos dizendo que você antes estava longe. Antes você estava longe. Isso é deserto.
Você está em tentativa, querendo ser a melhor pessoa do mundo, tentando ser uma boa pessoa, um bom homem, uma boa mulher, tentando viver da melhor forma possível, mas, no entanto, é deserto. Você estava longe, mas quando a graça entra em cena, ela te traz para perto. E aprendemos no culto passado que Moisés representava o quê? A lei. E Josué, que significa o mesmo nome Jesus, que representa Jeová Salvador. Jeová é Salvador, Jeová salva, Jeová é salvação e todas estas coisas. Então, isto, quando acontece, quando entra em cena esse ministério, Josué, então ali a graça te traz para dentro. E diz, vossos pais tentaram, foram boas pessoas, pertenceram à comunidade, ajudaram muito nessa trajetória, mas Deus usou de misericórdia, foi para com vocês, e só vocês poderão entrar. Vê? E aqui está nos dizendo, Paulo nos explicando, já que você estava tão longe, distante, separado, então ele, através de Jesus, já pelo sangue de Cristo, através desse sangue te trouxe para perto. E havia uma barreira, uma separação muito grande. E esta barreira da separação foi quebrada, foi destruída, para que você pudesse ter acesso a estas coisas, para que você pudesse ter acesso às promessas e ser herdeiros de Deus através de Jesus Cristo. Vê? Tudo isto. Então, pela cruz, reconciliou ambos com Deus em um corpo. Precisou da cruz, precisou ele descer ao Jordão e depois caminhar até a cruz para ser sacrificado. E quando ele chegou na cruz, para entregar a sua vida como um sacrifício, ele fez isso desde o Jordão, quando ele já desceu para ser lavado, para ser cumprida a justiça. Então, nós vamos ver algo mais aqui que nós encontramos no culto passado. Nós vemos no livro de Lucas, no capítulo 12, e o versículo 50, onde o Senhor Jesus estava mostrando que ele estava consciente da sua necessidade de ir até o Calvário, uma vez que ele já tinha ido ao Jordão. Veja, importa, porém, que seja batizado com um certo batismo, e como me angustio até que venha a cumprir-se. Agora, quando eu preguei aqui sobre entre o Jordão e o Calvário, parece ser duas coisas totalmente diferentes uma da outra, já que descer, cruzar o Jordão, atravessar o Jordão significa fazer morrer a si mesmo. E isto Jesus fez quando ele desceu ao Jordão. Tanto é, toda a sua trajetória, toda a sua mensagem, toda a sua pregação, foi mostrando para nós que a sua vida não tinha importância nesse sentido. Era a vontade de Deus que tinha que se sobressair acima de sua vontade. E por mais que as pessoas começavam a olhar o homem em si, ou o ministério que o homem estava desenvolvendo diante das pessoas, alguém gritou do meio da multidão quando ele pregou um sermão muito lindo, que tocou nos seus corações. Alguém disse, bem-aventurado o ventre que te gerou e os seios que te amamentaram. Mas aquele que tinha já descido ao Jordão, tinha cruzado o Jordão, e que já não era mais ele vivendo, ele disse, antes, bem-aventurado é aquele que ouve a palavra de Deus e a cumpre. Amém. E tirou a visão do povo de si mesmo, como enviado de Deus. E levou tudo de volta para Deus. Então é necessário cruzar o Jordão para que Deus possa ter a preeminência sobre as nossas vidas. Então, quando as pessoas se admiravam, e a Bíblia dizia, as pessoas se admiravam de sua doutrina, então ele dizia, a doutrina não é minha, a doutrina do Pai que me enviou. Então, quando com suas mãos ele praticava tantos atos de bondade, abrindo olhos dos cegos e fazendo tantas coisas, milagres, prodígios e maravilhas, com um toque de suas mãos, abençoando crianças, e as pessoas, puxa, que homem bom, que mestre tão bondoso e misericordioso. E chegou um homem para ele e disse, bom mestre, que farei para herdar o reino dos céus? Ele disse, quem dizes? Por que tu dizes que eu sou bom? Não há ninguém bom a não ser o vosso Pai que está no céu. Você vê como é um homem quando ele está desprovido de si mesmo. Você vê quando uma pessoa desce ao Jordão porque ele está disposto a fazer cumprir a justiça, a fazer cumprir a vontade de Deus. Então este homem, depois que ele passou o Jordão e ele se dirigiu ao Calvário, William Branham disse que ele foi obediente em tudo à vontade da pomba. Desde que ele saiu do Jordão, a Bíblia diz de Jesus, saindo das águas,
sendo conduzido pelo Espírito, foi levado aonde? Para o deserto. Para o deserto. Irmão Brando pregou a mensagem, a igreja e a sua condição. Em que condição estamos? Qual é a condição que está a igreja hoje? É caminhando pelo deserto, se revoltando contra Moisés, é pedindo sinais e prodígios para comprovar se é verdade ou não? É em algum acampamento, festejando porque atravessou o Mar Vermelho, porque se livrou do Egito? Ou é realmente agora dizendo, realmente eu tenho que morrer e cruzar para o outro lado para poder obter toda a promessa de Deus? Nesta mensagem, a igreja e sua condição. Ele disse que o cordeiro foi obediente à vontade da pomba, e fosse onde fosse, para todo lugar que a pomba indicava, ele ia. É para o deserto? Estou indo. É para a festa das bodas ali, do casamento? Ele foi. É para apenas ir buscar um homem que está doente no meio de centenas e milhares deles? Ele foi buscá-los, vê? E ele disse, porque não distribuiu cura para todos? Ele disse, o filho não faz nada sem que o pai o mostre primeiro. E a pomba disse, agora chegou o momento de ir para a cruz, para concluir a morte. Ele disse, eu vou. Se possível, passe de mim esse cálice, mas sabe de uma coisa, é a tua vontade que tem que sobressair. Eu já morri faz tempo. Vê? Agora, Paulo, quanto tempo ele passou para ter seu pescoço cortado? No entanto, ele disse, já não vivo mais eu, porque ele já tinha cruzado o seu Jordão. Então, uma vez que você cruza o Jordão, você estará disposto a enfrentar o Calvário. Amém? Amém. Isto é um fato. Então, enquanto me vem esse pensamento, deixe-me fazer mais um rascunho para vocês aqui, enquanto o irmão Antônio, se ele puder, e ele pegar aqui para facilitar o aprendizado das pessoas que ouvirem depois. Mas, já que falei sobre o Jordão, o outro culto foi o Rio Jordão, depois entre o Jordão e o Calvário, e agora enfrentando o Calvário, eu quero fazer apenas dois rabiscos aqui. Meus desenhos são uns traços e umas linhas, tudo torto, e eu espero que as pessoas compreendam, só isso. Então, observe. Aqui, de início, nós vamos outra vez fazer aquilo que fizemos naquele dia. E aqui nós teremos algo como o Rio Jordão. Da outra vez, vocês lembram que eu desenhei daqui para lá, não foi isso? E agora eu queria fazer de lá para cá. Então, uma vez que você vem na sua trajetória aqui, na sua caminhada, e cruza o Jordão, e aí as águas terão que dar passagem para você enfrentar, porque você está disposto a isso. Uma vez que você cruza o Jordão, você tem então uma trajetória, e esta trajetória o povo de Israel teve. Nessa trajetória aqui do Jordão, o povo de Israel teve que enfrentar batalhas em cada lugar onde eles passaram. Cada planta, cada lugar aonde colocares a planta do pé, é uma batalha, é uma luta, e você tem que enfrentar o adversário para expulsá-lo do terreno. Pois bem, se durante esse período de tempo você encontra aqui a terra de Canaã, onde o povo de Israel estaria em busca de quê? O povo de Israel estaria em busca de possuir esta terra. Possuir esta terra. Agora diga-me uma coisa, o que esta terra representa para nós? O Espírito Santo, correto? Amém. Canaã representa para nós o Espírito Santo. Então, para se possuir esta terra, para se possuir o Espírito Santo, nós temos que cruzar o Jordão. E cruzar o Jordão significa fazer morrer a si mesmo. Amém. Correto? Amém. Pois bem, todas as promessas para a noiva estão dentro deste perímetro aqui. Está dentro dos limites estabelecidos por Deus. A terra de Canaã. Qualquer judeu fora de sua terra perdia a bênção de Deus. Irmão Brando nos explica isso na mensagem O Parente Redentor. Então, Israel só seria abençoado aqui dentro da sua terra. E se a terra de Canaã representa para nós o Espírito Santo, é claro que fora do Espírito Santo não há promessa, não há segurança, não há luz. Por isso que a Bíblia diz, Deus é luz. Então, quando se está na nossa Canaã, no Espírito Santo, você estará na luz, andando na luz como Ele na luz está. Então, unicamente dentro do perímetro da nossa terra prometida, é que há sangue, é que há intercessão.
Se andarmos na luz, como Ele na luz está, então temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então veja que durante todo o período do tempo que Israel ficou aqui, ele lutou por cada palmo do terreno. Já aprendemos isso em cultos passados. Eu não vou desenhar em tudo, mas aqui cada xizinho desse é uma luta. Isso terá que estar em todo o perímetro, em todas estas esferas aqui. Pois bem, se eles aqui enfrentaram os amorreus, os filisteus, os perizeus, os saveus e tantas coisas, então o que será que nós temos que lutar? Com quem estamos lutando aqui dentro? Com o nosso maior adversário, que nós chamamos de antiga serpente, diabo e espírito. É um espírito. Então, Paulo nos disse que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. E onde Paulo disse sobre isto? Onde Paulo falou sobre isto? Na carta aos Efésios, correto? Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra as potestades, contra os espíritos, as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Então você não vai defrontar esta batalha, esta luta, não é unicamente lá fora do mundo, nos bares, nos bailes, ou seja, onde for. A Bíblia diz que é nos lugares celestiais. Agora, se temos esse lugar celestial, é exatamente dentro deste perímetro. E lembre que esta terra, este Espírito Santo precisa estar em você. Então a sua mente e o seu cérebro tem que ser batizado com o Espírito Santo. E neste cérebro, nesta mente, está sendo travada a maior batalha jamais pelejada. E esta batalha é por possuir esta terra, que é o Espírito Santo. Então, outra vez, nós temos aqui todas aquelas raças, aquelas pessoas que estavam ali para enfrentar Israel. Cananeus, perizeus, heteus, heveus, seja quem for, todos os gigazeus. E eu sempre digo, se William Branham disse meu maior inimigo se chama-se William Branham, então seu maior inimigo se chama-se você, é você mesmo. Meu maior inimigo sou eu, é Rosendo, sou eu mesmo. Eu que tenho que vencer a mim mesmo. Por isso o profeta pregou a mensagem, como poderei vencer? Como poderei vencer? Como vencer as tentações? Como vencer o adversário? Como vencer os vícios? Tudo isso está em você. Tudo isso está em você. Então é em você mesmo. Você terá que enfrentar todas essas lutas e vencer o eu posso, o eu quero, o eu gosto, o eu amo, o eu preciso, o puxa como eu adoro tal coisa, puxa como eu gosto tal coisa, como eu acho bonito isto, como eu acho lindo aquilo, como sou atraído por tudo aquilo. Tudo que é eu, todos os eus, todo o teu ego, todo o teu egoísmo, todos os teus desejos, tudo tem que ser vencido. Caso contrário, o cão preto vai se sobressair. Vocês sabem a batalha entre o cão branco e o cão preto, na força da expressão do irmão índio que falou para o irmão Branham. Dentro do índio, desde que se converteu, tem uma luta tremenda sendo travada. É como se dois cães estivessem brigando, um cão preto e um cão branco. E perguntou, e qual dos dois vence? O índio disse, aí depende de quem índio alimentar. Né? Se você alimenta a carne, é claro que você vai perder a batalha, que a carne vai sobressair. Então, os gigazeus, perizeus, heveus, ateus, seja quem for, vai vencer. Vê? Mas quando você vence a carne e suas paixões, como fez o apóstolo São Paulo, então você se desprende de si mesmo. Como você pode lutar contra uma coisa que não está em você? Como você vai lutar contra o desejo de fumar, como eu disse no culto passado, se não tem esse desejo em você? Então nós temos que vencer isto, e a Bíblia diz que em Jesus Cristo, através dele, nós somos mais do que vencedores. Em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Então se ficarmos com nossas desculpas, porque a carne é fraca, porque eu não consegui, e a tentação foi demais e tal, você sabe que existe um limite, por pequeno que seja. Antes de você tomar qualquer decisão, antes de você fazer qualquer coisa errada, algo lá dentro acende a luz de emergência dizendo que não pode, mesmo assim você quer ultrapassar. Por quê? Faltou, na cruzada do Jordão, você matar esses desejos. E ele disse, toda promessa para a noiva, não pode haver dúvida em nossas mentes, que toda promessa para a noiva se encontra na esfera da terra prometida. Fora, não queira, proteção de Deus, fora dos limites da terra prometida, fora do Espírito Santo, fora da palavra, você não tem segurança. Segurança só para aqueles que estão debaixo da potente mão de Deus, é para aqueles que estão escondidos no esconderijo do Altíssimo.
Agora, quando você está escondido no esconderijo do Altíssimo, Paulo disse que o mundo já não te vê mais, você está escondido. Ele disse: eu estou morto e minha vida está escondida com Cristo em Deus. Vê? Porque o sangue te cobre, a proteção de Deus te cobre, o diabo não te encontra de forma nenhuma, você foi riscado do mapa, você se tornou um vencedor. Amém. Então o que é que temos aqui mais? Bem, então vamos esquecer um pouquinho lá o que aconteceu com Israel, já que você aprendeu agora que isso você terá que enfrentar também para ser possuidor desta terra. Mas deixe-me traçar outra linha aqui, outra linha divisória nisso, para que vocês compreendam algo. Que nesse período de tempo, depois que Jesus desceu o Jordão, ele então foi cheio do Espírito Santo. Deus, o Pai, disse: este é meu Filho amado, no qual eu tenho prazer de habitar. Agora, Deus não pode ter prazer de habitar em mim se eu ainda tenho domínio sobre as minhas ações, sobre os meus desejos e faço o que eu bem entendo. Então Deus quer ter a preeminência. Agora, quando eu disse: Senhor, eu saio de cena. E o William Branham disse: o dom em operação é o homem saindo de cena e deixando Deus trabalhar. Amém. Deus trabalhar através daquele homem. Mas para isso o homem tem que sair de cena. Então, durante esse período de tempo, Jesus foi cheio do Espírito Santo. E durante esse período de tempo, ele, em obediência completa e total à vontade de Deus, a Bíblia diz que em tudo ele foi o quê? Tentado. Mas chegou a pecar alguma vezinha? Tantinho assim? Não, senhores. Não, senhores. Porque ele foi levado ao Jordão e foi lavado como um sacrifício limpo, agradável a Deus. E Deus disse: eu me agrado de habitar neste ser. Ele é meu filho, eu tenho prazer de habitar nele. Então, dentro desse período de tempo aqui, Jesus, cheio do Espírito Santo, foi totalmente, completamente entregue à vontade do Pai. Porque ele passou por um Jordão. E aqui do outro lado, nós temos agora, deixe-me rapidamente aqui, enquanto me dê licença um pouquinho, se é que vocês já aprenderam isso e assimilaram bem. A batalha continuou. Ele subiu, depois do Jordão, ele foi exatamente para onde? Para o monte. E lá ele foi fazer o quê? Ser tentado em todos os sentidos pelo diabo. E ali, as três coisas principais, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida, foi passado diante dele. E William Branham disse: são essas três coisas que derruba, são os três cartuchos que o diabo usa para derrubar um homem de Deus: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Fama, dinheiro e mulher. Jesus venceu todas elas, todas as tentações. Então o que temos aqui? No final, quando Jesus passou por tudo isso e foi obediente à vontade do Pai, então nós temos lá do outro lado, lá longe, nós temos aqui aquilo que nós chamamos de cruz, o Monte Calvário. Aquele que passou o Jordão, ele já estava pronto. Ele já estava dizendo: eu estou aqui como o sacrifício. Morto. Como ele viveu durante esse período de tempo entre o Jordão e o Calvário? Entregue à vontade do Pai. E por ele estar entregue à vontade do Pai, ele foi vencedor. É a única forma de você também vencer, é ser em tudo obediente à vontade do seu Pai, Deus mesmo, o Espírito Santo. O que aconteceu com Jesus Cristo? Ele então subiu ao Calvário e então disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Agora, chegará um momento que você também vai ter que dar o seu último fôlego de vida. E vai ter também que entregar isto nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Que a terra, que a carne, o corpo volte para a terra e o espírito volte para Deus que o gerou ou que o criou, como queira falar. Pois bem, se durante esse período de tempo você não fez o mesmo, ou não seguiu o mesmo exemplo do seu irmão mais velho, do seu irmão maior, então você não terá nenhuma vida, nenhum espírito para entregar nas mãos de Deus. Se durante essa trajetória você não se tornou um vencedor, uma vencedora, eu venci e posso me assentar com meu Pai, eu venci e posso receber o galardão.
Se você não se tornar um vencedor durante essa trajetória... Ah, mas eu cruzei o Jordão, irmão. Eu cruzei o Jordão, eu morri. Lembre-se, aquilo foi literal para Israel e cada luta que eles tiveram durante a sua trajetória de possuir a terra foi real. Houve mortes e sangue derramado e cidades destruídas. Mas depois que você passa o Jordão e você enfrenta esta batalha para se tornar um vencedor, e você se arma com todas as armaduras de Deus, como Paulo disse, o escudo da fé, capacete da salvação, a espada do Espírito, calçado os pés com a preparação do Evangelho da Paz, tudo pronto como verdadeiro soldado da cruz. Você não vai lutar contra a carne e o sangue, você não vai destruir cidades, você não vai derrubar muralhas, você não vai matar ninguém, não vai cortar pescoço de quem quer que seja. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. Vê? Então não é luta de irmão contra irmão, não é contra vizinho, não é contra pessoas, não é contra aquelas pessoas que é como inimigo. Eu tenho que vencer, são pessoas tão ruins, que me tratam tão mal, que... Como é que você luta com esses inimigos, com esse adversário? Jesus disse que era amando. Amai vossos inimigos. Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Então lembre-se de uma coisa, que neste período de tempo, agora eu volto outra vez a fazer o mesmo ciclo, entre Jordão e Calvário, Jesus nos ensinou como sermos vencedores. Ele nos ensinou como vencer. Dai a quem te pede. Isso foi nessa trajetória entre Jordão e Calvário. Dai a quem te pede. Se alguém te obriga a caminhar 1 milha, vai 2. Demonstra boa vontade. Tudo que Jesus ensinou, desde que ele começou o seu ministério, até render sua vida na cruz, como ser possuidor desta dádiva, deste dom inefável, imutável, o verdadeiro dom, não os dons, mas aquilo que foi dito: arrependei-vos, cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o quê? O dom do Espírito Santo. Então você encontra aqui 2 coisas. Você encontra o apóstolo Pedro te falando sobre arrependei-vos e sede batizados em nome de Jesus Cristo. Então outra vez você está sendo levado ao Jordão. Quando você diz: Senhor, até agora eu tenho vivido a minha vida, tenho feito o que eu quero fazer, o que eu sempre quis fazer, mas eu me arrependo dos meus pecados, eu quero mudar de vida, eu quero ser uma nova criatura, o que eu fazia eu não quero fazer mais. Aonde você vai? Você vai para as águas batismais, não é? Você vai ser lavado ali, a ponto de todos os seus pecados passados ser perdoados ali. Você é justificado, como se nunca tivesse pecado. E o que acontece depois disso? Uma luta, uma batalha, que é uma vida de santificação. Uma batalha completamente, todos os dias, para poder o quê? E recebereis o dom do Espírito Santo. Isso trata de quê? Do Espírito Santo mesmo. Então, uma vez que o Espírito Santo assume o controle de tua vida, o que você tem que fazer? Então, Pai, eu entrego em tuas mãos o meu Espírito. Se você não estiver disposto a enfrentar o Calvário, isto quer dizer que você não passou pelo Jordão. Vamos adiante aqui. No livro de Lucas, onde você acompanhou agora há pouco, capítulo 12, versículo 50, Jesus disse: importa. Em outras palavras, é necessário, é preciso que eu seja batizado com um certo batismo. E isto eu fiquei, como eu costumo dizer, imitando minha sogra, eu fiquei incrível com isso. Porque se Jesus foi batizado aqui, Jordão, aqui Jesus foi batizado, por que será que quando ele fala do Calvário, ele também falou de batismo? Ele disse: eu vou passar por um tipo de batismo. E se aquele lá no Jordão for dito assim: olha, nós temos que cumprir a justiça, João. E ele foi apontado como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas esse batismo que ele tinha que passar, ele disse que estava angustiado. Isto me angustia muito, até que se cumpra. Quer dizer, enquanto não acontecer, todos os dias será uma angústia para mim. Porque a cada dia ele já antevia aquilo. Era um sofrimento por antecipação. Ele estava consciente do que ia acontecer.
A Bíblia diz que ele começou a se entristecer quando foi se aproximando o momento. Nós queremos estar em festa. Queremos estar constantemente em festa. A igreja quer festas e mais festas, todos os dias festa daqui, festa dali, festa disso, festa daquilo. Não sei que Jordão é esse que está enfrentando. Não sei que Calvário é esse que está enfrentando, que aí, em vez de lágrimas, você só vê gritaria para lá e para cá. Importa, porém, que seja batizado com um certo batismo, e como me angustio, até que venha a cumprir-se. Isto foi as palavras de Jesus. Irmãos, deixe-me repetir antes de ler a mensagem o que eu falei no outro culto. Não tenha dúvida quanto a isso em suas mentes. Toda promessa dada à noiva está dentro deste perímetro da terra prometida. Foi assim com Israel, é assim conosco. Eles eram Canaã, nós é o Espírito Santo. Então a terra, esta terra prometida para Israel, para nós, sendo o Espírito Santo, a terra prometida é a terra da palavra completa. É a abertura da palavra, que foi dito para o William Branham, aquilo foi a terceira etapa. A vindicação do teu ministério. Por que foste enviado? Para dar introdução à palavra, a Deus mesmo, porque Deus é a palavra. Vê como as coisas são encaixadas? Então esta terra da promessa é a terra da palavra completa e do verdadeiro batismo do Espírito Santo. E eu disse no outro culto que está bem claro, que o rapto não podia acontecer, não podia ocorrer nas primeiras etapas da jornada, ou seja, na etapa da igreja. Porque o rapto é para a noiva, então o rapto está dentro da esfera da era da noiva, o rapto está dentro da era da palavra, e se houve a abertura da palavra, e a chuva de ensinamento caiu sobre a igreja como gotículas de orvalho, para isto teve o arco-íris descendo ao redor da cabeça do anjo forte, do Senhor Deus Todo-Poderoso, mostrando que era um tempo de chuva, para nos fazer revigorar, crescer outra vez, esta vara que estava seca, sem vida. Porque Paulo disse no livro de Efésios que estávamos afastados, separados. Outra vez nos trouxe para perto. Perto de quê? Daquele que é a grande fonte da vida. Então, quando ele nos trouxe para perto de si mesmo, então, através de você, começou agora a jorrar outra vez a água da vida. Você começou a florescer e o seu prazer continua sendo na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. E quando isso acontece, o salmista diz: você é como árvore plantada junto a ribeiros de água. Amém? Você tem que dar o seu fruto. Então esse arrebatamento começa-se na era da noiva, na era da palavra completa, na esfera da era da noiva. Agora, eu disse também que não temos que ter dúvida também quanto a isso, que primeiro, antes desse rapto, precisa haver um Jordão e precisa haver um Calvário em nossas vidas. E no outro culto eu concluí lendo para vocês a mensagem Cristo, onde William Branham disse: todo crente que vem a Cristo deve chegar à mesma cruz de abnegação e morrer ali com o Cordeiro, ou seja, com seu Cordeiro, deve morrer a seus próprios pensamentos, deve morrer a sua própria mentalidade, só tome o que o Espírito diz em seu coração e logo viva por Cristo. Mensagem Cristo, pregada por William Branham no dia 21 de fevereiro de 1955. Então, quando eu citei para vocês uma pequena citação do irmão Branham na mensagem, como fui com Moisés, assim serei contigo, ele disse assim: agora a hora tem chegado quando eu estou cansado de ficar nesse monte. Quero subir ao Jordão, quero entrar nas abundantes promessas. Eu vos disse que era na plenitude das promessas. Quero obter fé dentro de mim mesmo, não buscando um sinal, não olhando para algo que Deus tem revelado. Puxa, mas foi Deus que revelou. Observe. Não buscando um sinal, não olhando para algo que Deus tem revelado,
ou algum tipo de poste indicador. Lembre-se que aqui ele está nos dizendo que não temos que olhar para nenhuma outra coisa. Ele disse: eu quero obter fé dentro de mim mesmo. Vocês notaram essa expressão dele? Eu vou repetir: quero obter fé dentro de mim mesmo. Dentro de si mesmo. Então nada externo mais poderá então ser um ponto de apoio para você. Porque depois que Israel entrou dentro deste perímetro da terra, dentro da esfera da terra prometida, dentro de Canaã, a Bíblia diz que cessou de cair o maná, cessou de descer o pão para eles já não tiveram nada daquilo. O que Deus proveu para eles antes foi cortado, e eles tiveram que comer da própria terra. Talvez falaremos um pouquinho sobre isto. Aqui o profeta está dizendo que uma vez que você obtém fé dentro de si mesmo, então nada te interessa mais. Se alguém diga: mas aquilo que aconteceu, aquilo foi uma luzinha, foi uma foto que tiraram, isso nada te prejudica mais. Você não está buscando sinais, nem sequer algo que foi revelado. Porque a revelação já estará dentro de você. O sinal que você precisa já tem que estar dentro de você. Vê? Dentro de você. Caso contrário, não é uma mente batizada com o Espírito Santo. Não é uma alma que encontrou a vida. Porque ainda está em busca de algo. Quando se está buscando algo, se está na correria, trabalhando, cansando-se. Mas quando se entra na promessa, de acordo com as Escrituras e de acordo com o que o profeta nos ensinou, você então encontra o seu descanso, o seu repouso. Amém. Por isso que o descanso não era o sábado apenas representava, era um tipo do descanso. E Paulo disse: se fosse apenas o sábado, não teria sido dito para eles: dai descanso ao cansado. Mas ele já tem seus sábados. Mas esse cansado precisa realmente de um descanso. Então, quando você encontra o cumprimento da promessa, você precisa ter encontrado ali o seu descanso e ali você ancora a sua fé. Amém. Então, concluindo o que ele disse na mensagem: como fui com Moisés, assim serei contigo. Quero olhar para o Calvário e dizer: não é fácil, viu? Enfrentar a cruz como Jesus enfrentou. Mas esse homem aqui disse: quero subir ao Jordão. Quero entrar na plenitude das promessas. Então, é esse simples quadro que você está vendo aqui. Eu vou mostrar aqui, o irmão Brando está dizendo aqui no quadro de novo. Eu quero descer ao Jordão. Estou cansado deste monte. Onde ele estava? Lá para trás. Estou cansado deste monte. Quero descer ao Jordão. Quero encontrar a plenitude da promessa. E quero encarar o Calvário. Amém? Amém? Se você não estiver disposto a passar por estas etapas, então, meus amigos, é complicado. Nós temos aqui um quadro perfeito de nosso Elias sendo atraído ao seu Jordão. Porque primeiro, antes do Calvário, é Jordão. Então, do mesmo jeito que o nosso Elias foi atraído para o Jordão, foi também Elias naquele tempo. E vocês lembram, 3 ou 4 cultos passados nesta série, nós falamos sobre Elias e Eliseu. Estão lembrados? Algum irmão lembra? Amém. Quando Elias disse: olha, eu vou ter que ir para o Jordão. Do mesmo jeito estava o nosso Elias, o cumprimento de Malaquias 4, também dizendo: eu quero passar o Jordão para encontrar a abundante promessa e ir enfrentar o Calvário. Então, do mesmo jeito, nosso Senhor Jesus Cristo, o grande Elias. Por quê? O espírito de Elias, vocês sabiam que é o quê? O espírito de Cristo. O espírito de Elias. E irá diante deles o espírito e virtude de Elias. O espírito de Elias não é o espírito de um homem. É o espírito que estava em Elias, lá no Antigo Testamento. Amém. Que é o espírito de Cristo. Veja. Então, do mesmo jeito que o nosso Elias foi atraído para o Jordão, foi assim que foi com Elias, foi assim que foi com o grande Elias, o Cordeiro de Deus. Ele também foi impulsionado do mesmo jeito pelo Espírito Santo para ir ao seu Jordão, e depois do Jordão, toda a caminhada dele culminou com o Calvário. Tudo. No livro de São Lucas, no capítulo 9, o versículo 51, Jesus nos mostra que ele estava firme e estava pronto para ir até ali.
E está assim nas Escrituras. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, que era a subida, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Por que ele manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém? Porque ele tinha que ir lá para subir ao Calvário. O mesmo que esteve disposto a ir para o Jordão e ser lavado para o sacrifício, agora estava pronto para ser sacrificado. Amém? Amém. Nós temos que morrer, morrer, morrer e morrer. Pois bem. Então agora, onde você leu antes, juntamente comigo, em Lucas 12, versículo 50, Jesus mostrou tal paixão para ser submetido nas águas sepulcrais do Jordão, que agora você, caminhando nesta linha de pensamento, você vê que o profeta nos mostrando também, dizendo também, que se você é filho de Deus, se você é filha de Deus, então você também deve ter o seu Calvário, como o Filho de Deus teve o seu. Vamos ver isto. Na mensagem, aquele dia do Calvário, quanto tempo faz que a gente
Não uma confissão auricular. Padre, eu pequei. Eu fiz isso, eu joguei pedra na vidraça do vizinho, eu xinguei minha mãe, não sei o quê. Então reze tantos Ave Maria, tantos Pai Nosso e tá tudo, meu filho. Não se trata disso. Vê? Perdoando os pecados no nome de Jesus Cristo. Mas os seus credos, denominações e assim por diante, te seguram em um lugar onde você continua flertando com o mundo. Então, enquanto você está nessa situação, tudo que a igreja fez para você foi te segurar, enquanto você continua ainda flertando com o mundo. É como você está segurando sua criança pelo pé, em alta velocidade, em um automóvel, e ele com a cabeça lá de fora, com os braços lá de fora. Vê o perigo? É assim que acontece quando a igreja está te segurando pelos pés, tentando trazer para dentro, mas você continua um rolo do lado de fora. E é assim que pode estar pessoas, é assim que pode estar irmãos e irmãs. Acobertado com a igreja, com a oração da igreja, com a intercessão de Cristo através da igreja, na comunhão e tudo mais, mas flertando com o mundo. Mas eu sou crente, eu sou da igreja, eu sou da mensagem. E não sabe que está desviado, não é? Mas quem serve você, quem sou eu para dizer, olha, você está desviado da palavra? O Espírito Santo que tem que ir lá dentro convencer o ser humano da morte, do pecado e do juízo. Se ouvindo a palavra do Senhor, não nos despertarmos para o tempo que estamos, a forma que estamos, a condição que estamos, outra coisa não o fará. E se você, como ser humano, por mais cuidado que você tenha, tentar ajudar a situação, você pode ser queimado. Você pode ser queimado. Porque este é um trabalho da palavra, é um trabalho de Deus mesmo. E serão todos ensinados por Deus. Vós tendes a unção dos santos e sabei tudo. Então, se ouvir a palavra, não fizer esta mudança na vida das pessoas, o conselho não vai resolver. E até elas não vai resolver. Bem, claro, você terá que fazer a sua parte. Mas veja se a parte você vai fazer e está de acordo com a palavra. Porque caso contrário, não será a palavra fazendo, será você tentando fazer. Pois bem, diga-me, diz o irmão Brana, qualquer homem, diga-me, qualquer mulher pode vir ao Calvário e tentar ser alguém grande. Ele disse, é impossível isso. Como pode alguém vir ao Calvário e se tornar uma pessoa grande? Formar um império, ser reconhecido, aquela coisa toda, e vai fulano de tal assim, puxa, e as pessoas têm até medo de apertar a mão. E como o irmão disse, né, de determinado ministro, que só e ele está sentado na mesa e tomou café, deixou o resto lá, os irmãos que estavam ali fizeram disputa, capaz de até disputar no tapa para beber o resto, porque era um café santo, não é? Porque o grande homem deu uma beiçada ali, uma beiçada, o Antônio fala, uma beiçadinha, não é? Vê? Mas como pode você ir ao Calvário e se tornar uma pessoa tão grande? O irmão Brando está dizendo aqui, diga-me, onde você pode olhar na face do Calvário? É bem aquele dia no Calvário. Como pode ter você o seu dia no Calvário e sair como um bobo presumindo? Isso quer dizer, avançando sem autoridade. E quando se avança sem autoridade, quando você é um presunçoso e presume as coisas, isso quer dizer que você está andando segundo seus pensamentos, segundo sua interpretação, sua visão humana das coisas. Mas quando se vai ao Calvário, já não se tem mais vida, já se entregou nas mãos de Deus. Em tuas mãos entrego meu espírito. Não se tem como presumir. O que se fala não é o homem falando, não pode ser o pensamento do homem falando, não pode ser instrução humana. Tem que ser a instrução do grande mestre, do Espírito Santo. Como pode você ter o seu dia no Calvário e sair como um bobo presumindo? Como pode você se tornar um fantoche de alguma organização para pregar alguma doutrina feita pelo homem? Ah, se os colegas pregadores da mensagem percebessem isso que o irmão Brana disse. Será que não veio que tem se tornado um fantoche de uma doutrina unicista durante todos esses anos? E de várias outras coisas também? Ora, isto não te deixa humilde para com a palavra de Deus? O enfrentar o Calvário
Ele está perguntando. Você encarando o Calvário, será que isso não te deixa humilde para com a palavra? Se você alguma vez foi ali, você sairá humilde. Como deseja você ser algo grande em sua organização, como uma pena em seu chapéu, quando Jesus Cristo, o Filho de Deus, se humilhou a um corpo quebrado, a uma face cuspida, ficando na vergonha e desgraça, enquanto eles tiravam as suas roupas e o crucificavam diante do mundo, desprezando o pudor. Como pode você ir ao Calvário e sair dali qualquer coisa diferente do que ele foi? Uma desgraça, uma vergonha. Então, quando você enfrenta a cruz, você descobre que você é um miserável, um pecador, um imprestável que merece a morte, o inferno, o lago de fogo. Então você tem que enfrentar o Calvário e aceitar o sacrifício de Jesus Cristo por você. E dizendo, eu sou imprestável, eu não mereço esse sacrifício. E se o Filho de Deus, que não tinha pecado, se entregou por mim, então eu tenho que sacrificar minha carne, minhas paixões, e não dar vazão aos meus desejos. Eu tenho que entregar isto diante de Deus e não mais viver eu, mas deixar Cristo viver através de mim. Amém. Como pode você enfrentar o Calvário e ser algo diferente disso? De fazer ainda os desejos da tua mente, aquilo que você acha que pode fazer. Eu sou livre, eu faço o que eu bem quiser. Eu faço o que eu quiser, digo o que eu quiser, falo o que eu bem quiser falar. Morreu para o mundo e não está vivendo para Deus ainda. O irmão Branham continua. Bem, você diz, eles me chutaram para fora. Ora, deixe-os chutar. Tenha o seu dia no Calvário. Deus terá a sua maneira contigo. Deixe-me citar aquilo outra vez. Tenha o seu dia no Calvário. Deus terá a sua maneira contigo. Amém. Amém. Oremos. Vamos nos colocar de pé. E a oração do irmão Branham, nessa oração, ele diz, Senhor, ó Deus, leve-nos todos ao Calvário neste momento, Senhor. Que possamos nos afastar do eu. Entenda agora o que é vencer os filisteus. Que possamos nos afastar do eu, Senhor. Do temor do homem. Do temor do que alguém vai dizer. Ora, o mundo inteiro riu dele, criticou dele, mas ele foi obediente até a morte. Ele foi obediente até a desgraça. Ele foi obediente até mesmo sobre o governo federal. E vemos que quando Satanás feriu esta terra, ele se tornou o dirigente e a autoridade desta terra. Ele testemunhou mesmo diante do nosso Senhor Jesus e disse, estes reinos são meus, eu farei com eles o que eu desejar. E vemos que naquele dia, até este mundo sob a maldição tem sido dirigido por aquele que o amaldiçoou. Mas Deus, ó Deus, nós servimos a um reino que não é amaldiçoado. Fechemos nossos olhos. Pai bendito, Deus eterno e soberano Senhor, em tuas mãos entregamos as nossas vidas, entregamos os nossos pensamentos, entregamos os nossos desejos, os nossos gostos, tudo aquilo que gostamos de fazer, tudo aquilo que admiramos, entregamos nesse instante diante do altar e pedimos encarecidamente no nome de Jesus Cristo, que isto passe pelo filtro do Senhor, que isto passe pelo filtro do Espírito, e esse Espírito que está habitando na tua igreja possa filtrar todas estas coisas e só deixar passar aquilo que estiver de acordo com a vontade santa do Senhor nosso Deus. Perdoa, ó Deus, os nossos pecados, nossas fragilidades e incapacidades. Renova as nossas vidas, assim como a águia se renova, que possamos também nos renovar, porque estamos a cada dia ouvindo a Tua palavra que persevera, que permanece para sempre. No nome de Jesus Cristo, entregamos nossas vidas diante de Ti. Este final de semana, os cultos que teremos, as pessoas aqui presentes, os nossos visitantes, aqueles que ouvirem esta gravação, os que nos ouvem pela internet nesse instante, abençoe a cada um deles, cada família, Senhor, cada membro do corpo de Cristo espalhado pela terra, que possamos ser a cada dia vencedores através de Cristo Jesus, nosso Senhor. É neste nome poderoso do Filho de Deus que nós oramos e te pedimos. Amém. Amém. E amém. Que a beleza de Cristo se veja em mim, toda sua admirável pureza e amor. Vem tu, chama divina,
todo meu ser refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim. Deus os abençoe, irmãos e ouvintes. Deus os guarde. E até o culto de domingo, se o Senhor nos permitir. Deus os abençoe. No nome de Jesus Cristo. Amém.